O Evangelho desta quarta-feira, que nós meditamos durante o dia, na quarta-feira, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. É o Evangelho que meditamos durante o dia. O Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 3, e versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, nós temos esse Evangelho para nossa meditação, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, onde São Marcos narra aqui o momento em que Jesus vai a uma sinagoga no dia de sábado, e aqui São Marcos fala: Jesus entrou de novo, na sinagoga. Então, se entrou de novo, porque Jesus já tinha entrado antes, entrou de novo na sinagoga. E a presença de Jesus era observada pelos mandatários do templo. Mandatários, aqueles que mandam. Os mandatários da sinagoga, os donos da sinagoga. Aqueles que se achavam donos, da sinagoga. Eram os fariseus, e aqui também fala dos partidários de Herodes. Os partidários de Herodes. São Marcos vai falar de um homem. Não diz o nome desta pessoa. Ele está no anonimato. Um homem. Um homem. Um homem com a mão seca. Um homem com a mão seca. E o que estava fazendo ali, este homem com a mão seca, com a mão atrofiada? Certamente, como todas as pessoas que têm alguma doença, algum problema sério de saúde,
às vezes cansam de ir aos médicos, não tem solução, eles também, claro, vão procurar um lugar religioso, um templo, uma bênção. Aqui este homem está numa sinagoga, um homem com a mão seca. Uma mão seca. E, segundo São Marcos fala aqui, alguns observavam Jesus, alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para acusá-lo. Alguns observavam. Também aqui São Marcos, ao dizer alguns, já de imediato não diz quem são eles, mas depois, claro, vai aparecer quem são esses alguns. Os donos de igreja, né? Tem muitos donos de igreja, né? Tem muitos donos de sinagoga que mandam no templo, né? Mandam. Pois bem, aqui, este homem, não, até agora, não foi notado por esses alguns. Por esses alguns. Ou seja, o pobre, muitas vezes, ele é invisível, ele não é percebido, ele não é notado. Mesmo estando ali dentro da sinagoga, aqui não fala que eles tinham um cuidado com este homem. Não, esses alguns observavam Jesus para ver o que Jesus ia fazer. O que Jesus ia fazer. E Jesus, aqui fala, alguns observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem condená-lo, para condenar nosso Senhor, para condená-lo. Eles eram escravos da lei, escravos da lei. Mas Jesus, segundo São Marcos, Jesus disse ao homem, então Jesus se dirige àquele homem que não era percebido, não era notado por esses alguns, mas ele é percebido por Jesus. Jesus, no seu imenso amor, na sua sensibilidade, Jesus percebe a limitação daquele homem, aquela limitação física. E Jesus diz aqui, Jesus disse ao homem da mão seca, o homem da mão seca, né? O homem da mão seca. Talvez até um estereótipo, né? Um apelido que deram a esse homem porque ele tinha um defeito na mão. O homem da mão seca. Aquele homem é o homem da mão seca, né? Então aqui aparece, né? O homem da mão seca. Da mão seca. Quanto sofrimento, quanta exclusão, quantas coisas esse homem deveria ter passado por carregar com ele esta limitação, esta deficiência. Jesus disse ao homem da mão seca. Aqui São Marcos vai direto ao ponto. Levanta-te e fica aqui no meio. No meio. Por que levantar e ficar no meio? Porque o que Jesus faz, ele faz às claras. No meio significa no lugar em que todos possam ver, que todos possam perceber aquele homem
com a sua limitação, com a sua enfermidade, com a sua deficiência. Né? Então fica aqui no meio, levanta, fica aqui no meio. Jesus tirou aquele homem do anonimato, trouxe aquele homem à luz. Né? Fica aqui no meio, aqui no meio. E aqui fala Jesus, e pergunta-lhes, agora Jesus, sabendo de toda a trama que já estava ali armando contra o Senhor, Jesus vai perguntar a esses alguns que observavam, Jesus vai perguntar: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O mal. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Pergunta que Jesus faz para esses alguns que estavam ali na sinagoga. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E São Marcos também vai trabalhando todo esse relato, esta narrativa, vai dizer: mas eles nada disseram, nada disseram. Não é? Eles nada disseram. Então, se eles nada disseram, porque a consciência também desta gente ficou mexida. Ficou mexida. Nada disseram. Mas nada disseram para o Senhor, nada disseram a Jesus, mas no íntimo deles, desses alguns, né? No íntimo deles estava arquitetando alguma coisa séria, grave, contra nosso Senhor. Jesus então olhou ao redor. Então Jesus tomou toda a cena. Agora é Jesus que está comandando tudo. Jesus pediu para aquele homem ir ao meio. Jesus perguntou àquela gente se era permitido ou não fazer o bem num dia de sábado ou deixar alguém morrer. Então Jesus está comandando ali a liturgia do templo, da sinagoga, aliás, não do templo, da sinagoga. Né? Mas aqui fala São Marcos, eles nada disseram. Então esse silêncio também é um silêncio perigoso. É um silêncio perigoso. Né? Também quando... Né? Pois bem, vamos para frente aqui. Aqui Jesus, então, olhou ao seu redor. Ao seu redor. Jesus deve ter olhado nos olhos de cada um daqueles que estavam ali na sinagoga. E São Marcos fala: cheio de ira e tristeza. Cheio de ira e tristeza. Decepção mesmo, né? Jesus está decepcionado com os fariseus, né? E, portanto, cheio de ira e tristeza. Porque eram duros de coração. Eram duros de coração. Então veja que conhecedores da palavra, porque o fariseu conhece a palavra. O fariseu, ele é alguém que conhece os textos sagrados. Os fariseus
eram conhecedores. Gamaliel era um fariseu, o apóstolo Paulo também pertencia ao grupo dos fariseus. Eles eram pessoas profundamente estudiosas do Antigo Testamento, profundamente estudiosas, conheciam. Mas esse conhecimento não amolecia o coração deles. Pelo contrário, né? Tinha o coração de pedra, porque eram duros de coração, né? E aquele homem lá, da mão seca, quantas vezes esse homem deve ter aproximado ali da sinagoga, né? E ali. E o momento em que Jesus ia resolver aquela situação, porque Jesus tem o poder de curar, de dar vida. Jesus vai fazer isso, Jesus vai curar aquele homem. Jesus também percebe que aquele homem tem a mão seca, mas os escribas, aliás, os fariseus, têm o coração seco, têm o coração de pedra, não tem sensibilidade humana nenhuma. O conhecimento da palavra, das escrituras, do decálogo, das leis do Antigo Testamento, tudo aquilo que é para o bem, para a vida, para ser mais humano para com as pessoas, tornaram assim homens de coração duro, de coração de pedra. Porque eram duros de coração. Mas Jesus continua na sua missão, né? Na sua missão. E disse ao homem da mão seca: estende a mão. Estende a mão. Né? Ele certamente não podia mexer o braço, a mão, atrofiado, né? E portanto Jesus falou: estende a mão. E logo em seguida, São Marcos também vai dizer do gesto deste homem, né? Ele a estendeu e a mão ficou curada. Curada. O milagre de Nosso Senhor. Jesus, por onde ele passava, ele fazia o bem. Né? Tinha sensibilidade para com as dores, para com o sofrimento, para com as limitações que algumas pessoas experimentavam no seu tempo. E claro, hoje também. Hoje também. Pois bem. Logo em seguida, São Marcos vai dizer como aqueles alguns que estavam lá, aqueles alguns agora, eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Ao saírem os fariseus, então esses alguns eram os fariseus. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, apareceu aqui também Herodes. Herodes, aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, né? Partidários de Herodes. Então, partidários significa aqui funcionários de Herodes. Eram pessoas que eram empregadas do palácio do rei Herodes. E eram judeus, mas estavam ligados a Herodes. E Herodes, por sua vez, ligado a quem? Ligado ao império, ao imperador, que oprimia todo o povo de Israel, que oprimia os mais pobres.
Tinha uma opressão enorme. A bota do soldado pisava a garganta do povo excluído, dos homens de mãos ressequidas, pobres. Pois bem, imediatamente tramaram contra Jesus. E aqui São Marcos vai dizer: tramaram a maneira como haveriam de matá-lo. Veja que coisa mais estúpida. Mais estúpida. Aquele que faz o bem deve morrer, na opinião daquela gente, na opinião dos fariseus, na opinião dos partidários de Herodes, que eram os funcionários de Herodes, que era um grupo de judeus que trabalhavam para Herodes. Então esta gente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo, de tirar a vida de nosso Senhor. Quanta ingratidão! Jesus acabou de fazer um milagre. Eles pensam em matar Jesus. Pensam em matar nosso Senhor. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Como é que pode? Jesus fez o milagre, curou aquele homem diante dos olhos de toda aquela gente, diante dos olhos dos fariseus, dentro da sinagoga, diante dos olhos dos partidários de Herodes. Jesus fez um milagre ali, no meio da sinagoga, e arquitetaram um plano para matar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Um dos motivos, ou uma das causas que eles iriam alegar, é que Jesus estava desrespeitando a lei do sábado. Desrespeitando. Mas não é por isso, não. Não era bem por isso, não. Porque eles também desrespeitavam a lei do sábado. Quando precisavam, eles também desrespeitavam. Quando caía uma vaca no buraco, no dia de sábado, eles iam lá e tiravam a vaca do buraco. Jesus sabia disso, que eles eram hipócritas. Por isso Jesus chamava eles de fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas. Mas eles querem tramar, junto dos partidários de Herodes, como eliminar Jesus, como tirar a vida de nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus tinha os seus discípulos, os 12 apóstolos, depois também os 72 discípulos. Então o nome de Jesus estava assim se tornando bastante conhecido ali em Israel. O nome de Jesus, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus também estava incomodando aquela gente. E Israel nesse tempo é um barril de pólvoras, muitas guerrilhas, né? Tinha lá os fariseus, também os saduceus, o grupo dos essênios, também o grupo dos sicários. Então são vários grupos que brigavam ali para ocupar um lugar de destaque na sociedade. E
E Jesus também, agora, ele também tem um grupo grande de pessoas que começam agora a seguir Jesus, a escutar Jesus, a observar o que Jesus ensina. Então, muitos seguidores agora. Isso para aqueles grupos que queriam mandar na sinagoga era uma ameaça. Era uma ameaça. Então eles pensavam assim, antes que Jesus cresça, antes que ele realize esses milagres e a multidão fique com ele, e de repente Jesus pode tomar até a sinagoga das nossas mãos, como é que fica? Nós que somos fariseus, mestres, doutores da lei, que dominamos aqui a situação aqui, como é que fica? Nós também estamos sendo ameaçados. Então vamos eliminar Jesus. Vamos eliminar Jesus. Então são esses partidos que existiam ali no tempo de Nosso Senhor, no tempo de Jesus, no tempo de Jesus. Então que esse evangelho que estamos refletindo neste dia também ajude a cada um de nós. Como a palavra de Jesus dentro do Evangelho de São Marcos, como esse texto também pode assim nos ajudar também a cada um de nós. Né? A sinagoga agora, né, claro, era daquele jeito lá, mas também nós temos os nossos templos, a nossa igreja, né? Como é que nós estamos nos comportando dentro dela? O pobre tem visibilidade? Aquele homem da mão seca, né, também, às vezes, ele aparece nos nossos templos. Ele ocupa também um lugar no nosso coração, os mais necessitados. Ou também a nossa condição dentro também do templo hoje, se Jesus olhar assim para nós, será que Jesus vai dizer a mesma coisa que disse para aquela gente ali? Vocês são duros de coração? Duros de coração? Então, onde está a sensibilidade? Conheciam a palavra. Os fariseus conheciam profundamente os textos do Antigo Testamento. Né? Os fariseus, escribas, doutores da lei. Eles conheciam cada letra do Antigo Testamento, mas tinha o coração de pedra, coração de pedra. À medida que também vamos conhecendo o Evangelho de Jesus, também à medida que vamos aprofundando nos conhecimentos bíblicos, o nosso coração, como é que está? Ainda é também coração de pedra? Ainda também continua um coração de pedra? Então que essa palavra também de São Marcos hoje no Evangelho de Jesus possa ajudar também nesta reflexão, que o nosso coração seja um coração acolhedor, humilde, capaz de acolher, não de excluir, capaz de abraçar aquele que chega, acolher aquele que aproxima do templo, da igreja, da comunidade, e também ir ao encontro, como Jesus. Né? Aqui fala, Jesus entrou de novo na sinagoga, entrou de novo. E nós também entramos de novo, tantas vezes, né? Nos nossos templos, e cantamos, e rezamos, e fazemos tudo isso que sabemos fazer. E o nosso coração? Como é que está? É um coração de carne ou um coração de pedra? Como está o nosso coração? Mas isso é para todos nós, viu? Isso é para o padre, né? Não é só para os leigos que vão à missa, não. É para nós padres também. Para nós padres também. Né?
quando toca a campainha da casa, né? Às vezes a gente fala, nossa, agora, isso é hora de tocar a campainha. Né? A minha casa não tem campainha, viu? Mas de repente, né? Estão batendo lá no portão. Né? Portão trancado, na verdade, tudo trancado, né? Que coisa, gente. Até assusta a gente. Né? Por que isso, na verdade? Por quê? Então que o Evangelho de hoje ajude a cada um de nós, que estamos na Igreja de Jesus, a jogar fora o coração de pedra. Né? E que Nosso Senhor possa também, assim como Ele curou aquela mão seca, transformar os nossos corações em coração de carne. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e você é uma bênção de Deus.